Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para a análise de mais uma decisão do Supremo e presta atenção, eu não tenho dúvidas que as próximas provas de concurso em qualquer fase, objetiva, subjetiva e oral, vão começar a cobrar aquilo que o Supremo disse no recurso extraordinário 633.782. Te adianto que houve fixação de tese em repercussão geral no tema 532. Presta atenção porque se você estuda Direito Administrativo, se já ouviu falar em ciclo de polícia, existe uma atualização do Supremo em relação ao que pensam doutrina e STJ, muito importante nesse julgado, e a partir desse julgado, não tenho dúvida, volto a dizer, essa questão vai começar a ser cobrada em provas. Esse entendimento do Supremo vai ser transformado em questão objetiva, subjetiva ou prova oral para que você tenha que responder nos próximos concursos da sua vida. Então vamos lá. Supremo, informativo 996, é o último informativo no momento em que eu gravo esse vídeo. Recurso extraordinário 633782 plenário, ciclo do poder de polícia atualizado pelo Supremo, tema 532, com fixação de tese em repercussão geral, volto a dizer. Primeiro vamos fazer uma breve revisão sobre poder de polícia e ciclo do poder de polícia previsto na doutrina, com o ciclo do poder de polícia doutrinário chancelado pela jurisprudência do STJ. Então, se você já estudou direito administrativo, deve saber que poder de polícia é o poder do Estado por meio do qual é possível restringir liberdades individuais em nome do bem-estar da coletividade. Aqui, o Estado atua na supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, obrigatoriamente, atua também com coercibilidade. Numa segunda fase, existem algumas expressões-chave para definir poder de polícia. Restringir liberdades é uma delas, atuação com supremacia do interesse público é outra e a atuação com coercibilidade é outra. São expressões-chave que você precisa utilizar se tiver que desenvolver de forma subjetiva uma resposta em provas de concurso, especialmente em provas da advocacia pública e especialidade do canal. Então, poder de polícia é o poder por meio do qual o Estado restringe liberdades individuais. Obrigatoriamente, para isso, ele atua com a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, para isso, ele precisa do atributo da coercibilidade. Guarda isso porque a coercibilidade vai explicar muita coisa no que diz respeito ao ciclo do poder de polícia. Muito bem, o STJ e a doutrina dividem o poder de polícia através de um ciclo de 4 fases. O ciclo de poder de polícia tem essas fases aqui, ó: ordem, consentimento, fiscalização, sanção. Se você já estudou direito administrativo, deve lembrar disso. O ciclo do poder de polícia, que a doutrina e a STJ comungam do entendimento, possuem 4 fases. A ordem diz respeito à função legislativa, é a criação da norma legal. Através da ordem, o Estado cria a norma que restringe liberdade individual em nome da coletividade. Esse é o momento em que o Estado cria a obrigação para o particular, que restringe a sua liberdade individual, pensando obrigatoriamente no interesse coletivo. Essa é a primeira fase do ciclo do poder de polícia. Depois, o consentimento. Consentimento nada mais é do que a autorização que o Estado dá ao particular para que ele desenvolva determinada atividade ou para que ele utilize determinada propriedade. Por exemplo, o consentimento é a autorização que o Estado dá para que o particular possa dirigir um veículo automotor ou para que ele possa construir sob determinado terreno. Então, o Estado consente com a atividade particular, permitindo com que essa atividade seja desenvolvida, seja sobre determinado bem, seja, nesse caso, para o exercício de alguma atividade, como, por exemplo, já falei, dirigir. Então, a primeira fase do ciclo é a ordem, ou seja, a norma, a função legislativa, a criação da norma que restringe a liberdade. A segunda fase é o consentimento, a partir do qual o Estado permite com que o particular exerça determinada atividade ou explore determinada propriedade. A terceira fase do ciclo é a fiscalização. Aqui o Estado vai fiscalizar se o particular agiu sob o palio da ordem, norma jurídica, norma legal, ou, nesse caso, está agindo sob o palio e nos limites do consentimento que o Estado deu. Segunda fase do ciclo do poder de polícia. A terceira fase é fiscalizar se o particular atua de acordo com a norma ou, nesse caso, não extrapola os limites do consentimento. E na fase 4 do ciclo, se o particular extrapolar os limites do consentimento ou desrespeitar a norma legal, você tem a aplicação da sanção,
que nada mais é do que medidas coercitivas aplicadas pelo Estado ao particular pelo descumprimento da ordem ou dos limites do consentimento. Fica fácil entender o ciclo do poder de polícia com as 4 fases: ordem, consentimento, fiscalização, sanção. Muito bem, eu faço uma tabela aqui para explicar exatamente como o STJ e doutrina entendem a possibilidade de delegação das fases do ciclo de poder de polícia para a administração indireta. Presta atenção que isso aqui é importante. Para a STJ e para a doutrina, o Estado não pode delegar 2 fases do ciclo: ordem, que é a criação da norma, trata-se de função legislativa, e sanção, que é a aplicação de medida coercitiva. Perceba que aqui é importante porque ordem e sanção não são delegáveis no entender do STJ e no entender da doutrina, justamente porque elas são aplicadas com coercibilidade. São fases que exigem coercibilidade. O que é isso? A criação de uma obrigação para com o particular. O particular tem uma obrigação criada a partir da lei que restringe sua liberdade, e no que diz respeito à aplicação da sanção, na medida coercitiva, por exemplo, quando o Estado aplica uma multa, cria-se uma obrigação para o particular de pagar aquela multa. Presta atenção porque a fase ordem e a fase sanção exigem coercibilidade e, por isso, para o STJ, por conta da coerção estatal e por conta de criar uma obrigação ao particular, isso não pode ser delegado, ou seja, ordem e sanção são fases do ciclo de polícia que só podem ser efetivadas a partir da atuação direta do Estado. Em contrapartida, o Estado poderia delegar as fases de consentimento e fiscalização. O consentimento seria a autorização. Ora, o Estado pode delegar o consentimento porque, nesse caso, basta com que aquele que recebe por delegação o consentimento, enquanto fase do ciclo do poder de polícia, verificar se o particular cumpre os requisitos legais para o exercício de determinada atividade ou para a exploração de determinada propriedade. E aí é possível delegar. No que diz respeito também à fiscalização, da mesma forma. Basta com que o agente delegado perceba se o Estado cumpre os limites do consentimento ou não desobedece norma legal. Muito bem, então para o STJ e para a doutrina, não delegáveis ordem e sanção, delegáveis consentimento e fiscalização. Por isso que eu deixei aqui a fase 1 e a fase 4 em vermelho, não delegáveis, e a fase 2 e a fase 3 em verde, delegáveis. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 633.782, com fixação de tese em repercussão geral, acabamos de ver, tema 532, exatamente aqui, tema 532, ele estabeleceu a seguinte tese, ó: é constitucional, diz o Supremo, a delegação do poder de polícia. Até aí tudo bem. É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social, majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Pela tese fixada, você vai perguntar assim: sim, professor, é constitucional delegar poder de polícia? Eu acabei de ver, nós acabamos de rever aqui, em resumo, que consentimento e fiscalização são delegáveis. Então, quando o Supremo diz que é constitucional a delegação do poder de polícia, ele está falando dessas fases do ciclo ou ele está falando de alguma outra coisa? Bom, pela tese, não dá para identificar quais são as fases que o Supremo permite a delegação. Ele diz que o poder de polícia, a delegação do poder de polícia é constitucional. Agora, quando você vai ler o inteiro teor, você começa a perceber que o Supremo disse mais no inteiro teor do que disse na fixação da tese. Ora, o que o Supremo está querendo dizer quando ele fala delegação do poder de polícia, sendo constitucional essa delegação? Quais são as fases do ciclo de polícia que podem ser delegados na visão do Supremo? Você só vai descobrir isso no inteiro teor. Então preste atenção porque eu preciso ver com você a parte mais importante do inteiro teor desse julgado do Supremo, desse recurso extraordinário. O inteiro teor tem 38 laudas, eu separei só aquilo que nos interessa e que vai cair na sua prova. Eu vou me permitir ler com os senhores e senhoras as principais passagens para a gente extrair exatamente o que disse o Supremo no inteiro teor. Preste atenção. O STJ, ao desdobrar o ciclo de polícia, entende que somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis. Isso já acabei de explicar, acabei de revisar com todos vocês. Pois aqueles referentes à legislação e à sanção, ordem e sanção, derivam do poder de coerção do poder público. Segundo a teoria do ciclo de polícia,
o atributo da coercibilidade é identificado na fase de sanção de polícia e caracteriza-se pela aptidão que o ato de polícia possui de criar unilateralmente uma obrigação a ser adimplida pelo seu destinatário. A coercibilidade existe tanto para a sanção quanto para a legislação. O Estado atua aqui tanto na legislação quanto na sanção com coercibilidade, criando a obrigação para o particular. Essa parte aqui nós acabamos de revisar. Continua o Supremo. Apesar da substancialidade da tese, verifica-se que, em relação às estatais, quais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado em regime de monopólio, ou seja, em regime não concorrencial, não há razão para o afastamento do atributo da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, sob pena de esvaziamento da finalidade para a qual aquelas entidades foram criadas. Diz mais, essa parte é a mais importante. Por outro lado, cumpre-se ressaltar a única fase do ciclo de polícia que, por sua natureza, é absolutamente indelegável, a ordem de polícia, ou seja, a função legislativa. A competência legislativa é restrita aos entes públicos previstos na Constituição da República, sendo vedada sua delegação fora das hipóteses expressamente autorizadas no tecido constitucional a pessoas jurídicas de direito privado. Em suma, os atos de consentimento, de fiscalização e de aplicação de sanções podem ser delegados a estatais que possam ter um regime jurídico próprio daquele aplicável à Fazenda. Então presta atenção que o Supremo disse aqui de forma muito categórica: a única fase do ciclo de polícia que, por sua natureza, é absolutamente indelegável, a ordem de polícia, ou seja, a função legislativa. Então, preste bastante atenção que o Supremo Tribunal Federal pega essa tabela aqui, ó, não delegáveis, ordem e sanção, o Supremo diz, não, a sanção é delegável. Então ele transforma sanção indelegável apenas as pessoas jurídicas da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado, mas que prestem serviço de natureza exclusivamente pública, sem concorrência, ou seja, sob o sistema de monopólio. É o que diz exatamente a tese do Supremo aqui em cima, exatamente isso, ó. É constitucional a delegação do poder de polícia, e aqui você lê enquanto delegação o quê? Consentimento, fiscalização, sanção, que para o STJ e para a doutrina não são delegáveis, para o Supremo é sanção também. Por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. O Supremo transforma a sanção aqui, que para a doutrina e STJ são não delegáveis, em delegáveis. Então, você pega aqui, ó, sanção, para o Supremo, você tem a possibilidade de delegar para as pessoas jurídicas da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado, que prestem serviço exclusivamente público, em sistema de monopólio, ou seja, não concorrencial. Presta atenção, porque essa atualização do Supremo no que diz respeito ao ciclo do poder de polícia vai cair na sua prova, não tenho a menor dúvida. Perceba que o Supremo não criou uma nova fase do ciclo, ele apenas disse que a sanção é delegável e isso, nesse caso, é totalmente inovador em termos do que entendia STJ e doutrina. Como se trata de recurso extraordinário em sistema de repercussão geral, você tem aqui a tese fixada, mas quando o Supremo diz que é constitucional a delegação do poder de polícia, você só vai entender quais fases do ciclo do poder de polícia são delegáveis no inteiro teor que eu separei aqui para todos os senhores. De novo, o Supremo diz de forma categórica: a única fase do ciclo de polícia que, por sua natureza, é absolutamente indelegável é a ordem de polícia, ou seja, a função legislativa. Então, aquilo que tinha ciclo de polícia, 4 fases, com fases 1 e 4 indelegáveis e 2 e 3 delegáveis, você tem para o Supremo fase 1 absolutamente indelegável, fases 2, 3 e 4 com a possibilidade de delegação. Presta atenção, porque isso vai estar nas tuas próximas provas de direito administrativo. Eu não tenho a menor dúvida. Ciclo de polícia é um tema que já cai muito em provas de concurso. Com essa atualização do Supremo, nós temos aqui, de certa forma, um prato cheio para os examinadores começarem a cobrar isso em todas as fases, objetivo, subjetivo e prova oral. Espero ter te ajudado com mais essa, espero que você não erre isso na sua prova. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.